Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje vamos falar hoje sobre um assunto muito polêmico, sobre o tormento eterno. E vamos lá, vamos tirar como base Apocalipse 20, versículo 10, que diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é um versículo que muitos creem ser o tormento eterno, ser o tormento eterno verdadeiro. Como explicar essa versão do Apocalipse aqui, dizendo que haverá um tormento pelo século dos séculos? Nós sabemos, meus queridos amigos, que o Apocalipse é um livro simbólico. E símbolo, você não pode, quando uma expressão é simbólica, você não pode levar para o literal. Então, ou seja, tem várias figuras aqui do Apocalipse simbólico, e dentre este também é simbólico. Esse tormento aqui é simbólico. Por que é simbólico? Porque, primeiro, você atormentar uma pessoa, um pecador, pelo século do século, a gente sabe que é algo arbitrário, é algo muito cruel, não é? Mesmo a pessoa sendo pecador. E nós sabemos também que no Código Penal brasileiro, torturar alguém, mesmo sabendo que ele ou ela é criminoso ou criminosa, tortura é crime hediondo. O agente que pratica, mesmo sendo agente do Estado, praticar tortura, ele deixa de ser um agente da lei e passa a ser um torturador, um criminoso. Como conciliar essa doutrina do tormento eterno com o amor de Deus? Vamos ver em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Essa doutrina de tormento eterno, ela é compartilhada por vários irmãos sinceros, fiel, de várias denominações. Mas aqui no versículo, no 1 João, capítulo 3, ou capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como entender um Deus amoroso, e na mesma proporção também saber que ele também vai colocar os pecadores, inclusive Satanás, também no tormento eterno? Como conciliar esse amor de Deus com esse tormento eterno? É um pouco contraditório, né? Mas nós vamos estudar algumas passagens da Bíblia que vai fazer com que nós possamos entender que esse tormento eterno aqui é uma linguagem profética do livro do Apocalipse. E também tem outras linguagens também na Bíblia também, que a gente vai explicar também com o tempo. Primeiro, meu irmão cristão sincero, para você crer no tormento eterno da besta, do diabo e também do falso profeta e dos pecadores ímpios, você terá que acreditar em 4 heresias para sustentar essa doutrina de tormento eterno. Primeira heresia: você vai ter que crer que Deus é incapaz de destruir Satanás, os demônios, os pecadores, né? E que Deus não conseguirá
destruir, porque essas pessoas são eternas. A primeira heresia é essa, você tem que crer. Se o tormento é eterno, justifica essa primeira heresia aqui, dizer que Satanás e os demônios são eternos, que nunca morrerão, e que Deus não consegue destruí-los, nem a besta, nem o profeta, nem os ímpios. E aí? Vai entrar em contradição essa heresia, né? Em 1 João, capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Ou seja, a Bíblia está dizendo em 1 João aqui que o assassino não tem vida eterna em si. Já na doutrina do tormento, você crê que o assassino nunca morre, né? Aí vamos lá, outra, Malaquias, último capítulo do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, no versículo de 1 a 3. Diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então os perversos se farão em cinzas. E aí? Malaquias fala que os perversos se farão em cinza. Se você, por exemplo, você pega uma folha de papel, você taca fogo na folha de papel, ela começa a queimar. E ela queima totalmente. Ela vira o quê? Cinza. Ela voltará a ser papel novamente? Não, porque ela queimou, ela virou cinza, deixou de existir. Então, ou seja, neste versículo aqui, mais um versículo, relata aqui que os perversos ficarão em cinzas. E cinza não tem vida, né? Não tem vida. Vamos ver outro versículo aqui, Romanos capítulo 16. Isso é a primeira heresia. Romanos 16. 16 no versículo 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então fala que Deus esmagará Satanás abaixo dos nossos pés. E aí, esmagar. Algo esmagado fica vivo? Hebreus, vamos lá para Hebreus, mais um capítulo. Hebreus, capítulo 2, no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum no sangue e escárnio, dele também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Deus irá destruir o diabo, né? Então esse versículo joga por terra essa primeira heresia. Porque se você crê que o tormento é eterno, se você crê no tormento eterno, você vai ter que crer nessa primeira heresia. São 4. Na primeira heresia é que Deus não tem poder de destruir Satanás, a besta, os pecadores e os falsos profetas. Então, e Deus não conseguirá destruir
porque eles serão eternos, porque eles ficarão queimando para a eternidade. Então esse versículo que nós lemos aqui na primeira parte, na primeira heresia, joga por terra todo esse conceito de dizer que Satanás irá continuar queimando a eternidade, para a eternidade. Queimar para a eternidade é nunca morrer. Então, mais aqui nos versículos fala que Satanás será destruído. Satanás e os pecadores também. Então essa é a primeira parte. Nós daremos continuidade no próximo vídeo.